Hello and welcome! Seja bem-vinda à nossa live de número 3. Eu agradeço de onde quer que você esteja me ouvindo ou me vendo aí no Instagram, no YouTube ou no Spotify. Eu sou a Teacher Hannah e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o verbo to be, o verbo ser ou estar. E eu queria começar, contando um pouquinho sobre esse verbo que é irregular, é um verbo especial, ele é diferente, por isso que nós damos tanta atenção a ele, por isso que a gente estuda com tanta profundidade, porque é nele que nós nos baseamos para outros estudos, para nos aprofundar no estudo da língua inglesa. Então é muito importante que esse tópico esteja muito claro, muito bem estabelecido, antes da gente estudar outros temas. Por isso que eu decidi trazer essa revisão aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Eu queria lembrar a gente daquela frase, do William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Essa frase super emblemática, super icônica desse escritor, em inglês, foi originalmente dita como to be or not to be, that is the question. To be or not to be, ser ou não ser. O verbo to be ele é muito importante porque dita, ele nos orienta a tudo que somos ou estamos. E talvez seja essa a principal diferença e dificuldade que nós temos de compreendê-lo por ser diferente do português. Em português nós temos o verbo ser e o verbo estar. Cada um com sua conjugação, mas eles são verbos separados, Eles ditam coisas diferentes. Já em inglês, o sentido de ser e estar está englobado no verbo to be. Então, o verbo to be representa esses dois verbos na língua inglesa, o ser ou o estar. É uma questão que, embora a gente estude muito no ensino fundamental, no ensino médio, a gente estuda bastante, com muita frequência, e ainda assim costuma ser uma dificuldade, Tanto que algumas pessoas falam, eu não saí ainda do verbo to be, ou na escola eu só vi verbo to be. Por que será, que a gente fica estudando com tanta intensidade esse verbo? Justamente porque, como eu comentei, que o começo do nosso estudo sempre a gente fala sobre nós mesmos. Falamos coisas que somos, coisas que estamos, principalmente na hora de a gente se apresentar. Então, o verbo to be é essencial para que a gente consiga comunicar coisas que somos ou estamos. E esse é o básico, da língua inglesa. São as primeiras coisas que a gente fala em inglês, são coisas que somos, coisas que estamos, nosso nome, nossa idade, nossa profissão, tudo isso a gente usa o verbo to be. Então, vamos dar início, à parte mais gramatical, a parte mais técnica. Eu vou lidar estritamente com o presente simples. Nós vamos estudar hoje utilizando o verbo to be. Então, o verbo to be tem 3 formas no presente. Essas formas são am, is, are. Para pessoa, nós temos aí algumas pessoas na língua inglesa, eu, você, ele, ela, coisas, vocês e nós. Então, para cada uma dessas pessoas, a gente tem 3 opções diferentes aí de comunicar coisas que somos ou estamos. Então, para a pessoa I, que é a mais importante do discurso, tão importante que a gente até escreve com letra maiúscula, a letra I, nós usamos o verbo to be na forma do am. A-M, am. I am, portanto, forma eu sou ou eu estou. I am Hannah, então eu sou a Hannah. I am a teacher, eu sou uma professora. I am hungry, eu estou com fome. I am happy, eu estou feliz. Então, dei 2 exemplos de coisas que eu sou, 2 exemplos de coisas que eu estou. Essa é a forma, então, afirmativa do verbo to be. Para tornar essa frase negativa, eu adiciono o not. Então, I am not, eu não sou ou eu não estou. Por exemplo, eu posso dizer I am not Karen, eu não sou a Karen.
I am not a student. Eu não sou uma estudante. I am not thirsty. Eu não estou com sede. Esses são alguns exemplos na negativa do uso do verbo to be. Então, para tornar essa frase negativa, eu adiciono o not. E para tornar pergunta em inglês, é um pouquinho mais fácil do que em português, né? Em português, se eu falo eu sou a Hannah, numa afirmativa, e para tornar essa afirmativa uma pergunta, eu falo eu sou a Hannah. Eu mudo a entonação quando eu quero mudar a minha frase de afirmativa para uma pergunta. Em inglês, né, a gente não conta apenas com essa entonação. Fica muito clara essa diferença de afirmativa para uma pergunta, porque eu inverto a ordem da pessoa e do verbo. Portanto, ao invés de ser I am Hannah, eu inverto I e am e torno isso uma pergunta. Am I Hannah? Essa pergunta, então, am I Hannah? Eu sou a Hannah? Am I a teacher? Eu sou uma professora? Am I happy? Eu estou feliz? Invertendo a ordem, eu torno essa frase uma pergunta. Agora vamos para a segunda forma do verbo to be, que é o is. O is a gente utiliza para as pessoas ele, ela ou coisas. Seria a terceira pessoa no singular quando a gente estuda na língua portuguesa, né? Na terceira pessoa, a gente usa o verbo to be is. Quais são as pessoas, né, que estão na terceira pessoa no singular? Ele, ela, coisas. He, she, it. Portanto, he, she, it, eu uso com o verbo to be is. Para falar o que ele é, o que ele está, o que ela é ou o que ela está, o que algo é ou está, eu uso o is. Vou dar alguns exemplos de frases, portanto. He is Renan. Ele é o Renan. He isn't a teacher. Ele não é um professor. Colocando na negativa, eu transformo essa frase, né, numa negativa. Eu nego esse verbo. Ele não é um professor. Para tornar uma pergunta, eu inverto a ordem novamente. Então, is he a teacher? Lembrando que essas pessoas que eu estou utilizando, né, he, she, it, podem justamente substituir nomes de coisas. Então, he pode substituir um nome masculino, she pode substituir um nome feminino e it pode substituir uma coisa, um animal, um objeto, uma cidade. Tudo que não seja uma pessoa no singular, eu utilizo o it. Eu posso falar então, she is happy. Ela é feliz. It is free. O exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra free, que significa grátis, gratuito. Então, it is free. É grátis, é gratuito. Por exemplo, um lápis, uma lapiseira, it is free, é gratuito. Se não for, se eu quero negar, eu quero dizer que ele não é, ele não está, ela não é, ela não está, ou algo não é ou não está, eu adiciono o not nessa frase. Então, podemos falar he isn't a teacher, she isn't happy, it isn't free. Eu junto o is e o not, transformo em uma palavra só abreviada e eu escrevo ISN apóstrofe T e formo isn't, com esse som de Z quase, isn't. He isn't a teacher, she isn't happy, it isn't free. Da mesma forma que eu transformei as frases com I em uma pergunta invertendo a ordem, eu faço a mesma coisa agora com o verbo to be, o verbo to be na forma is, que eu quero transformar em pergunta. Eu inverto a ordem do verbo com a pessoa. Então, ao invés de falar he is a teacher, eu posso dizer is he a teacher? Is he a teacher? Eu transformei isso em uma pergunta, ele é professor? Na frase she is happy,
Eu transformo em uma pergunta invertendo is e she. Portanto, is she happy? Ela é feliz? Is she happy? Na frase it is free, é grátis, é gratuito, eu transformo essa frase numa interrogação, invertendo a ordem. Ao invés de it is, eu digo is it free? Isso é gratuito? Essa coisa é grátis? Is it free? Essa é uma pergunta muito importante quando a gente pensa em viagens, né? É muito importante saber quais coisas são grátis, gratuitas ou não. Então, a gente pode confirmar se algo é gratuito ou não, fazendo a pergunta, is it free? Então, falamos sobre duas formas do verbo to be até agora. Am para a pessoa I e is para as pessoas he, she, it. Ele, ela ou coisas. A terceira forma do verbo to be é are, que eu escrevo A-R-E, mas eu pronuncio só o A e o R, are. A terceira forma do verbo to be eu uso para as pessoas you, we, they. Você, you, ou vocês, you também. They, eles. E we, nós. Então, para as pessoas you, we, they, eu uso o verbo to be na forma are, para dizer que você é, que eles são ou que nós somos. Repara que em português a gente conjuga e muda o final de todos os verbos, dependendo da pessoa. Então, eu falo eu sou, você é, ele é, ela é, e as coisas são. Nós somos, eles são. Tem todos esses finais conjugados diferentes. Em inglês, por isso que nós temos três finais diferentes no verbo to be. Três formas diferentes para expressar o verbo to be. Então, eu posso falar que você é professora, dizendo you are a teacher. Eu posso dizer, você está doente. You are sick. Sick significa doente. Então, se eu disser you are sick, você está doente. Eu posso dizer they are thirsty. Eles estão com sede. They are thirsty. Eu posso dizer we are late. Nós estamos atrasados. Late significa atrasado, atrasada. Então, nós estamos, we are late. Vocês já devem ter compreendido, então, a forma que eu uso para transformar essas frases na negativa. Eu adiciono not. O are com o not, a gente pode abreviar e transformar em aren't. Então, aren't é a forma negativa de ser ou estar para as pessoas you, we, they. Eu posso falar you aren't thirsty. Você não está com sede. You aren't thirsty. They aren't sick. Eles não estão doentes. They aren't sick. A forma abreviada, they aren't sick. E com a pessoa they aren't late. Eles não estão atrasados. Ou elas não estão atrasadas. They aren't late. É a forma negativa com a abreviação do are e do not, formando aren't. Como os exemplos anteriores, quando eu quero transformar todas essas frases em negativas, eu inverto a ordem da pessoa e do verbo. Para transformar essas frases em interrogativas, eu inverto a pessoa com o verbo to be na forma are, por exemplo. Então, ao invés de you are sick, eu digo are you sick? E transformo essa frase numa pergunta. Are you sick? Transformei essa frase em uma pergunta, invertendo a ordem.
Na frase they are thirsty. Na frase they are thirsty, eles estão com sede. Eu transformo numa pergunta, invertendo a ordem novamente. Então, a minha pergunta fica: Are they thirsty? Eles estão com sede? E transformei em uma pergunta. Na frase we are late, para transformar em uma pergunta, eu inverto a primeira e a segunda palavra. Eu inverto a pessoa e o verbo. Então, ao invés de we are late, eu transformo em are we late? Nós estamos atrasados? Are we late? E assim, apenas com essa transferência de posição dentro da frase, eu transformo frases afirmativas em frases interrogativas. Essas são as 3 formas do verbo to be: is, am e are. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, essa revisão sobre o verbo to be. Reformulando, então, o verbo to be no presente tem 3 formas diferentes de ser expressado. As formas são am, is e are. Am para a pessoa I, is para as pessoas he, she, it e are para as pessoas you, we, they. Quando eu quero transformar essas frases em negativas, eu adiciono o not. Não tem abreviação com o am, mas com o is. Is e not tornam-se isn't. Are e not tornam-se aren't. São as formas abreviativas do verbo to be na negativa. Para transformar essas frases em perguntas, eu inverto a ordem da pessoa e do verbo. Portanto, ao invés de ficar I am, eu inverto a ordem e torna-se am I. Ao invés de he, she, it, is, eu torno is he, is she, is it. E ao invés de you, we, they, are, eu transformo em are we, are they, are you. Invertendo essa ordem, eu transformo todas essas frases em perguntas, em interrogativas. Espero que tenha ficado claro e sirva de um auxílio aí na sua hora de estudo. Eu agradeço por você estar me assistindo no YouTube ou me ouvindo no Spotify. Eu sou a Teacher Hannah, muito obrigada pela sua presença e qualquer dúvida você pode me encontrar no meu Instagram, @teacherhannahb. Ok? Good night, thank you.